Boa noite! Nossa, que programão, hein? O acalento de hoje. Eu tava ali assistindo, uma delícia. Nossa, os meninos hoje capricharam, né? Coisa boa. O programa deles foi onde eu iniciei, né? Eu tinha uma coluna que eu vinha mensalmente no programa dos meninos, né? Do Hildo e do Túlio. E a partir dali que o L. Caso me ofereceu esse horário aqui, né? Que eu tô adorando. Bom, gente, para hoje eu trouxe assim, inicialmente um tema muito interessante para mim, né? É uma coisa assim que eu comentei com vocês, né? Eu tenho percebido que o programa ele tem um próprio caminhar, ele tem um próprio ritmo e realmente é um programa segunda chance. Esse nome que eu recebi durante uma meditação, acho que tem tudo a ver mesmo com a energia do programa, né? Antes de iniciar mesmo com o tema do programa, né, a falar mesmo sobre as questões que a gente trouxe hoje, eu vou passar meu WhatsApp. Se alguém quiser mandar algum comentário, né, alguma pergunta sobre as questões que vão ser tratadas hoje, pode mandar para o 61 99653 4100. Repetindo, 61 99653 4100, tá bom? Que eu vou estar aqui olhando e a gente pode trocar aí algumas figurinhas, né? Com esse trabalho, né, tanto no programa, como os grupos de constelação familiar, como as constelações individuais, a gente vai começando a perceber como é que eles vão casando, sabe? E eu tenho percebido uma coisa muito interessante. Eu me propus há algum tempo, né, pouco tempo, a trabalhar essa coisa do feminino e do masculino dentro de mim. Esse ódio ao masculino, essa resistência à energia do masculino que paira, né, essa guerra dos sexos, né? E para a gente limpar essa guerra, começa por cada um. Então, quando a gente vê essa energia de guerra aí, né, quem vai limpar? Então, assim, eu sempre comento nos meus atendimentos, então, se existe essa energia de guerra, tem que ser limpa. E quem vai limpar? Né? Os buscadores, quem está iniciando um processo de busca, ou quem já está nesse processo. Somos nós. Então, começa por mim, né? E aí eu me propus há algum tempo a fazer essa limpeza e eu tenho visto como que as coisas vão acontecendo, como que as coisas vão caminhando, né? E eu confesso para vocês que eu estou muito feliz, sabe, com esse caminhar. Hoje eu sinto o meu olhar, por exemplo, para o masculino ao meu redor, mais pacífico, né? Com menos guerra. E acho que o maior beneficiário disso tudo é o meu filhinho, o Bruninho, né? Porque a gente acaba projetando inconscientemente. Mesmo que inconscientemente a gente acaba projetando em quem está perto, né? E eu sinto mais amor, mais presença, mais hoje, mais vida. Porque a vida está no hoje, está no agora. E eu me sinto mais presente, né? Para mim era difícil me manter presente. As brincadeiras dele me gerava estranheza do menino, né? Aquela coisa da espada, aquela coisa da briguinha e tal. E uma vez eu li um texto falando sobre isso. Por que da importância da briguinha dos meninos? Que eu achava o fim, o menininho ficar brincando de brigar. Hoje eu já adquiri um respeito. Então esse texto era um psicólogo, ele falava assim, eu não lembro o nome dele, mas ele dizia assim, que o homem, geralmente, ele é fisicamente mais forte que a mulher. Então é naquele momento em que ele aprende até onde ele pode ir para não machucar o outro. É naquele momento da briguinha. Para ele chegar no momento adulto e ele ficar nervoso e ele não avançar na esposa, por exemplo, ou ele não espancar a filha, porque ele sabe medir a força dele. Eu achei muito interessante e muito plausível isso, né? Ele saber até onde que ele pode ir, até que lugar, que a força dele não vai machucar o outro. E a partir dali eu iniciei também um outro olhar para essa questão, essas brincadeiras de briguinha que eles têm e tal, né? E hoje eu me sinto mais aterrada nessa questão de presença mesmo ao lado dele, né? Eu dou ele como exemplo porque é o masculino mais próximo que eu tenho,
mas é uma limpeza que já se iniciou há um tempo, né? Vocês estão acompanhando o programa aí há alguns meses, né? Vocês se lembram quando foi o tema, que foi o medo do amor. E nesse tema, foi assim um estupim, né? Para começar dentro de mim uma reviravolta. Foi algo que eu paralisei mesmo. Era algo que eu não queria trabalhar mesmo. Já tinha algum tempo que eu estava trabalhando várias questões, né? Você trabalha os bloqueios da prosperidade, você trabalha papai, você trabalha mamãe, e aí você vai indo, né? E aí chega um momento que você tem que olhar mesmo para esse masculino e feminino ferido dentro da gente, né? Que, assim, a gente não acho que não cabe a gente entrar mais nessa questão de justificativa, porque a nossa mente consciente, ela quer justificar. Ah, não, mas as mulheres têm que se unir, porque os homens são todos iguais. Ou os homens, não, porque é lugar de mulher. Então, assim, se a gente ficar nessa guerrinha aí, a coisa não flui. Então, a limpeza começa onde? O olhar, o acolher, o masculino, o acolher o feminino tal qual ele é, começa onde? Começa em mim. Né? Não começa na Dilma, no Temer, que é aquela questão ali macro, né? Não começa lá na Índia, não começa no externo, começa em mim, né? Esses dias eu tenho ouvido muito uma pessoa que é muito polêmica, né? Que é o... Como é que é o nome dele, gente? Não, me fugiu. Mas ele, assim, ele é muito, muito, muito legal. Ele tem muitos vídeos no YouTube. E eu estava ouvindo um relato, depois eu vou lembrar e falo para vocês dele. E ele falando assim, trabalhando autoestima, numa palestra pública. Aí ele, não, porque a gente vai trabalhar autoestima e tal. Ele perguntava, tá, mas por que você quer trabalhar autoestima? Né? Pra quê? Aí começava, pra gente se amar. Tá, pra quê? Aí ele começava indo, e aí incomodando as pessoas, né? Ia gerando um certo incômodo. O meu mestre em constelação, Alex Possato, ele costuma dizer assim, que o bom terapeuta, ele vai incomodar mesmo. Vai chegar um momento em que ele vai incomodar, né? E aí, ia gerando, até eu que estava em casa, ouvindo ali, assistindo no YouTube, já estava incomodada. Eu falei, mas o que é isso, gente? A gente quer porque a gente quer, né? E aí ele perguntava assim, mas você quer de verdade? Você vai peitar mesmo que venha a partir daí? Porque quando a gente começa a acessar essa autoestima, esse acolher o masculino, o feminino que está dentro da gente, as coisas vão começar a incomodar também lá fora, né? Porque aí quando vem uma pessoa muito bem sucedida perto da gente, automaticamente ela incomoda, né? Você olha e fala assim, nossa, mas que cara metido, né? Que cara... esse cara, ele começa a incomodar. E aí gera o que dentro da gente? Inveja. Aí a gente vai chamar de inveja branca, né? Que a gente, não é inveja, é inveja branca. É inveja, gente. Negócio de inveja branca, né? É inveja mesmo. E aí começa assim, a gente não sabe lidar com isso. Porque a gente foi ensinada que uma boa menina, um bom menino não sente inveja. Né? A gente se esquece que nós somos humanos. E que esse é um sentimento que faz parte da nossa humanidade, né? E aí foi muito interessante para mim ouvir isso, porque me tirar um pouco desse lugar. Porque a gente começa num processo de busca e vai indo, de repente você começa a patinar. E já tinha algum tempo que eu estava me sentindo patinando, meio que uma roda de sansara, você girava e voltava para o mesmo lugar. E aí eu acho que eu precisava de alguém assim. Alguém que beira mesmo, para quem não está no processo de busca, beira uma energia de agressividade, né? Mas não é. É porque a gente gosta mesmo, a mente se alimenta dessa coisinha, dessa energia de vítima, de coitadinha, né? E aí, assim, é se colocar de pé mesmo, bora. Vambora. Ah, mas e se fulano deixar de gostar de mim? Ok, paciência. Vai fazer o quê, né? Você não dá conta nem de você, vai preocupar com o outro. Então, assim, cuidar do seu jardim e caminhar, né? No último programa a gente falou sobre a energia da alegria, né? E sobre a coragem que é necessária para você viver alegre, você viver feliz, né? É necessário coragem e humildade. Foi o que a gente trabalhou semana passada, né? No programa da última semana, né? Dentro disso, hoje eu estava lendo um pedaço de um livro do Bert Hellinger, que ele falava sobre a felicidade, né?
E ele falando que felicidade tem muito, muito a ver com acolher de verdade a energia da mãe, a energia materna. E aí o bicho pega, né? Porque assim, eu vejo dentro dos atendimentos que eu faço que muita gente tem uma visão meio louca da mãe. Ou é uma coisa idealizada, porque minha mãe é uma heroína. Não tem heroína não, gente. Então, assim, quando chega alguém no consultório, né, para ser atendida, né, que a minha mãe é uma heroína, aí o trem ainda tá longe, né, de acolher. Porque a energia da constelação, ela é o quê? Acolher a vida tal qual ela é. E a mamãe, tal qual ela é. Mamãe é um ser humano, não tem como ela ser uma heroína. E aí, muitas vezes, é o contrário. Então, chega uma mãe lá, não suporto minha mãe, não falo com minha mãe há 20 anos, não quero saber dela. Por quê? Porque mamãe me abandonou, né? Porque mamãe traiu o papai. E também é uma distorção. Porque também não é isso. Não é nem aqui e nem aqui, né? Então, assim, por que a felicidade, ela parece que foge, né, entre os nossos dedos ali? Quando a gente está tudo bem, aí a mente começa, assim como ela fala, não, peraí, deve ter alguma coisa errada. Se você começar a perceber, está tudo 100%. Gera um incômodozinho, né, dentro da gente, ela começa a escapar de nós. Porque a gente ainda não consegue acolher realmente isso. Mas acolher o quê, afinal? O Bert, ele pergunta isso lá, ele fala acolher o quê? Acolher aquela mamãe que me abandonou, aquela mamãe alcoólatra, aquela mamãe depressiva, ou não, aquela mamãe idealizada, a heroína, mamãe maravilhosa que criou 200 filhos, que doou-se para a família, que não teve vida. Nenhum dos dois. Não é acolher nenhum dos dois, é acolher aquela pessoa, como ser humano. Ela é a minha mãe. Ponto. No momento em que a gente consegue acolher aquele ser como pessoa, como ser humano, como minha mãe, e que a vida realmente é o bastante, a vida que ela me deu é o bastante, que o restante, bora, autorresponsabilidade, vambora, aí a coisa começa a fluir. Aí a felicidade, ela começa a ser internalizada. Ela não é só uma ideia, não é só um conceito. Porque felicidade pra gente, eu imagino, né, aquelas propagandas de margarina, né? Então é uma mesa redonda, aí um pãozinho, a mamãe chega do lado do papai sorrindo, é uma idealização, né? E aí ela escapa das nossas células, ela é uma ideia. E quando a gente consegue realmente acolher aquela pessoa como minha mãe, não interessa se ela me abandonou, se ela me bateu, pouco importa as experiências que você teve, mas ela te deu a vida. Quando você chega nesse lugar, aí a felicidade, ela começa a ser internalizada mesmo, vivenciada. Sai do mundo dos conceitos, né? E a partir dali, o Bert também diz uma coisa interessante, ele fala que a partir dali, a gente também começa a conseguir amar a natureza. Porque quando a gente está desconectada da nossa raiz, a gente não tem como amar a natureza. A verdade é, a gente não consegue nem se amar. Que dirá amar o outro? A gente não consegue nem se relacionar, porque a gente vai projetando o nosso lixo interior para fora. Então vem uma situação, uma pessoa que você nunca viu, ela, né, chega, te olha atravessado, você gera um ódio, uma raiva, porque isso, porque aquilo, dentro de você. É uma distorção. Não tem como você estar com raiva da fulana. Você nem conhece a fulana. Você viu ela 5 segundos. Então, esse caminho, ele é um caminho de retorno mesmo. O Osho, ele diz isso, eu acho muito interessante. Ele diz que antes de andar para frente, de verdade mesmo, com os 2 pés fincados no chão e bora, a gente vai ter que limpar lá atrás, vai ter que olhar lá atrás. Vai ter que olhar de frente e vai ter que acolher a luz, a escuridão, o medo, a coragem, né? E é doloroso? É muito melhor estar na praia, no clube, né, do que estar fazendo esse trabalho, né? Quando eu sou de uma doutrina religiosa, que o pessoal vinha, ai, nossa, madrinha, mas tá muito difícil isso aqui. Aí eu falava, gente, mas isso aqui é trabalho espiritual, não é balada espiritual, não é clube espiritual, aqui é trabalho espiritual. Então, assim, você quer ir para balada, é outro dia, né? Não é hoje. Então, assim, é caminhar, é matar um leão por dia mesmo, né? É bora, né?
É doloroso, é triste, é um monte de coisa, mas também é feliz. Também gera uma certa leveza, porque você sabe que você está trilhando um caminho. Com o tempo a coisa vai ficando mais leve e você vai sentindo o fluxo da vida. Você vai sentindo realmente que o rio corre para o mar e você vai seguindo. Você vai deixando de querer ir contra a correnteza, né? Não é assim, não é de um dia para o outro, né? Então eu vejo, às vezes, eu comentei esses dias com uma paciente, primeira constelação dela, não, que me disseram que a constelação resolve mesmo, que eu tô com um padrão aí, que está na minha família há não sei quanto tempo, que é só vir. Aí eu falei, é ótima a constelação, né? Mas não é mágica. Então, assim, a gente tem que se propor a se colocar num caminho de busca, de buscadora. E vamos embora. E não está dando aqui, vai para outro caminho, vai para outro lugar, observa a sua busca. Então, assim, esses dias entrou uma menina no WhatsApp falando, é porque está muito difícil, eu não estou conseguindo e tal. Eu falei, tá, mas como é que está seu processo de busca? Ela, não, eu estou buscando. Aí tá. Aí, tempos depois, a mesma menina entra falando outras coisas e tal. Aí eu falei, minha irmã, não está dando esse caminho, busca outro. E busca outro, e busca outro. E se não der aqui, retorna para o anterior e vamos embora. A vida, ela muda, né? E vamos, e retorna, e vai, e vem. A gente não é pedra, não. Né? Se tiver que mudar, a gente muda. E se tiver que voltar, a gente volta, a gente retorna e vamos embora. Né, Rildo? O Rildo e o Túlio estão ali fazendo sinais para mim. Eu vou tentar entender. Oi? Não, está muito legal o que você está falando. É uma grande verdade, às vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? Então acha que o trabalho, na verdade você está falando, é trabalho. Todo trabalho requer força, desgaste, requer uma porção de coisa. E as pessoas acham que o caminho espiritual vai ser moleza. E aí se esquece que não é. Na hora que ele entra, e aí ele precisa realmente mudar a maneira de ser, mudar a maneira de agir, aí ele vê a dor, e aí ele fica nessa busca, né? Às vezes o caminho é tão duro, que ele não consegue enxergar aquele caminho. Não consigo aqui, vou atrás de outro que seja mais fácil, mais simples. Aí sai nessa busca desesperada. É verdade. É um olhar mesmo em estado de presença, né? Olha, eu tenho meus consultores, gente. É o Túlio, depois eu vou fazer consulta ali para o Rildo. São meus consultores ali. Quando a gente está em estado de presença mesmo, a gente consegue sentir quando tem alguma coisa ali. Porque às vezes aquela caminhada já terminou ali naquele lugar. E a gente está ali por apego, né? Fala, mas esse caminho me ajudou tanto. Tá, ok, ajudou, mas talvez já fechou, né? Ou então, pode acontecer isso que o Túlio falou. Ou então a gente fica ali muda, né? Então, assim, é um olhar mesmo. É um olhar, é um estado de presença que eu acredito muito hoje na meditação, que ela vai te gerando esse estado de presença. E no presente a gente vai se encontrando. A gente vai achando essa cura, né? Calma, as coisas vão chegando também, né? Uma coisa que eu tenho percebido muito é que você não precisa correr atrás do trabalho. Fala, não, preciso muito trabalhar uma mágoa, vou lá. O trabalho chega no momento certo. Se você observar, você vê que ele chegou. Então, nos últimos dias, eu tenho percebido muito situações em que eu tenho trabalhado o meu orgulho. Então, né, baixar um pouquinho a crista. E a situação, ela chega até você. Aí você dá uma balançada, depois você para. Não, peraí, deixa eu sentir. Que energia que trouxe aquele ali, que eu tenho para olhar. E já tem ali algumas situações já que quando eu me fiz essa pergunta, que eu internalizei, falou, isso é orgulho, baixa a crista. Qual o problema de precisar do outro? Né? Só quer doar? Você não pode receber? Né? Então, assim, o trabalho chega, mas a gente tem que se manter atento para quando ele chegar, a gente conseguir realizar. Tá bom?